Saudações, caros irmãos em Ideal Fraterno. Hoje eu gostaria de falar de um personagem que eu particularmente tenho uma admiração profunda. Para mim, é o maior poeta de todos os tempos da história brasileira, Antônio Gonçalves Dias. É fato que, muito embora as pessoas o conheçam somente, em geral, pelo seu poema mais famoso, Canção do Exílio, Minha Terra Tem Palmeiras, Onde Canta o Sabiá, As Aves que Aqui Gorjeiam, Não Gorjeiam Como Lá, que é belíssimo, mas não conhece a biografia do poeta, que é fantástica. É preciso dizer que Gonçalves Dias ele era filho de um comerciante português, de uma união não reconhecida à época com uma senhora mestiça. Gonçalves Dias era mulato, um homenzinho de 1,50 m, mas de uma inteligência e de um talento indescritíveis. E de fato, aos 28 anos, ao seu tempo, já era conhecido como o mais glorioso poeta brasileiro, bem como também era famoso em Portugal. E a esse tempo, ele se apaixonou por uma moça chamada Ana Amélia Ferreira do Vale. Ana Amélia era filha de uma das famílias mais influentes do Maranhão. Preciso dizer que Gonçalves Dias nasceu numa cidadezinha chamada Caxias. E o preconceito pela cor do indivíduo, segundo Manuel Bandeira, no Maranhão, era coisa que fiava mais fino. Então, era intenso. Inclusive, Gonçalves Dias era amigo da família Ferreira do Vale, frequentava sua casa, participava de suas reuniões, pediu a moça em casamento. Ele era correspondido por Ana Amélia profundamente, mas a família recusou o pedido de Gonçalves Dias pelo fato de ser mulato, pela sua ascendência genética. Ele, ferido de morte em seu orgulho, respeitou a decisão da família, contrariou inclusive Ana Amélia, que o exprobou em carta por conta da covardia, por assim dizer, de Gonçalves Dias. E Ana Amélia, numa forma de assentar a família, casou-se pouco tempo depois com outro rapaz mulato, nas mesmas condições de Gonçalves Dias, de origem. Era comerciante esse rapaz. A família perseguiu esse rapaz até falir o comércio dele. Preciso dizer que ele só casou com Ana Amélia porque conseguiu uma autorização judicial. Ele pouco consideração fez com a recusa da família, entrou com ação na justiça e ganhou o direito de casar com ela porque maior era a moça. Casaram-se, ele falido, o casal Ana Amélia e seu marido foram para Portugal. Lá passaram uma série de privações, ela enviuvou. Gonçalves Dias, a seu turno, ele, pouco tempo depois da recusa da família de Ana Amélia, foi para o Rio de Janeiro. Lá casou-se com uma das herdeiras das maiores, ou melhor, mais conceituadas famílias da época. No entanto, foi um casamento extremamente infeliz. Ele separou-se dela poucos anos depois. Tiveram uma filha que morreu na primeira infância. E lá por volta dos 40 anos, como era comum no século XVIII, Gonçalves Dias contraiu tuberculose, que era o mal do século, o mal dos artistas, dos literatos, dos poetas. E ele buscou em diversos países da Europa a cura que ele não encontrou. A essa altura, Ana Amélia já viúva, depauperada, Gonçalves Dias doente, ambos se reencontraram numa praça de Lisboa, casualmente. Mas Ana Amélia, ainda tomada pela mágoa, sequer correspondeu ao olhar de Gonçalves Dias. Gonçalves Dias, então, arrasado, escreveu de um jato um dos poemas que eu considero mais bonitos da literatura brasileira. Ainda uma vez, adeus, vale a consulta. Belíssimo poema. Inclusive, ele inaugurou, junto com José de Alencar, um movimento chamado indianismo, de valorização do índio. Mas Gonçalves Dias, arrasado, doente, debilitado, ele queria morrer no Brasil. Ele queria morrer em terras brasileiras. Então, a bordo de um navio chamado Ville de Boulogne,
Ele veio para o Brasil em busca de morrer na sua terra natal, mas durante o trajeto, a embarcação naufragou. Todos se salvaram, menos Gonçalves Dias, que foi deixado à própria sorte e morreu porque ninguém ousou resgatá-lo pelo fato de ele ser tuberculoso. Ele não teve sequer o direito a um enterro digno, porque os seus despojos nunca foram encontrados. Mas é uma história trágica que justifica a profundidade da obra desse homem tão aclamado em seu tempo e tão pouco comentado hoje em dia. Então, a minha dica de leitura são várias coletâneas que se tem, com poemas de Gonçalves Dias, a obra Ijuca Pirama, e uma outra obra chamada Sobre Gonçalves Dias, que é uma coletânea de reflexões, de ensaios a respeito da vida e das características literárias desse, que para mim é um dos maiores, se não o maior, poeta brasileiro. Essa obra ela foi organizada por Leopoldo Gil e Dilerci Aragão. Vale a pena a consulta. Então, deixo com vocês essa dica e essa reflexão a respeito até dos nossos preconceitos que nos perseguem ainda até hoje, sob outra roupagem. Mas o preconceito e o primitivismo moral de algumas pessoas ainda persistem. E a gente precisa retificar isso. E será retificado porque o destino da humanidade é o progresso. E no futuro, esse tipo de postura não existirá mais, certamente. Porque seremos espíritos esclarecidos. Esse é o destino inescapável da alma humana. Então, meus queridos, bom dia para vocês, que vocês tenham um excelente final de semana e deixo a reflexão literária e a dica para esses próximos dias de isolamento social. Até breve e fiquem com Deus.